Oi, oitavo ano, tudo bom? Tô morrendo de saudade de vocês. Eu espero que esteja tudo bem com vocês, todo mundo se cuidando, todo mundo em casa, ninguém batendo perna por aí, tá? Quarentena não é férias, os casos estão aumentando aqui em Maceió. Então, a partir de agora, a gente tem que ter cuidado redobrado com tudo. Se tiver que sair, leva seu álcool em gel, vai de máscara, assim que tiver oportunidade já lava as mãos, porque os casos estão aumentando, né? E para quem achava que só idosos ou só pessoas com problemas de saúde morriam com isso, com a Covid, agora já tem vários casos de adolescentes, de bebês, né, de pessoas jovens que estão morrendo sem nem ter problema de saúde. Então a gente tem que sim se cuidar, tá? Bom, a partir de agora, nosso sistema de aulas vai ter que ser desse jeito, mas eu acredito que vai dar certo. É só cada um ter a sua responsabilidade, fazer um esforço. A gente está fazendo a nossa parte, nós professores, coordenação, direção, tá todo mundo se esforçando muito para isso dar certo. E agora só depende também de vocês, né? Não é porque a aula está sendo aqui pelo celular, pelo WhatsApp, que não tem valor, não é assim. A partir de agora, nossa sala de aula é no grupo do WhatsApp e através desses vídeos que os professores estão mandando para vocês. Essa foi uma forma que todas as escolas encontraram de fazer com que vocês não percam o ano e não se atrasem. Ninguém quer passar o Natal e o Ano Novo fazendo prova, né? Então, vamos se esforçar, tá? O que é que vai acontecer hoje? Hoje nós vamos começar a estudar os diferentes tipos de reprodução dos seres vivos. Antes de tudo isso acontecer, a gente estudou um pouco sobre a reprodução humana, não foi? Então, fizemos a avaliação mensal e a partir de agora nós vamos ver como ocorre os tipos de reprodução em cada grupo de ser vivo. E hoje nós vamos começar estudando sobre a reprodução dos poríferos e dos quinidários. Vou fazer um breve resuminho sobre os poríferos e os quinidários e depois a gente começa o assunto em si, tá? Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão assistir a videoaula, vão anotar todos os tópicos que aparecerem no slide, vão anotar no caderno, e aí depois que todo mundo assistir, que todo mundo anotar, inclusive as suas dúvidas, todo mundo volta lá para o grupo do WhatsApp para a gente discutir sobre a aula e vocês tirarem as dúvidas. Também tem atividades, tá? Vamos lá. Bom, pessoal, vamos lá dar início à aula sobre reprodução dos poríferos e quinidários. Eu acredito que todo mundo lembra, nós já estudamos isso lá no ano passado, mas vamos fazer aí uma breve revisão até para facilitar o aprendizado de vocês e para que a gente possa entender melhor como é que ocorre a reprodução desses animais. Bom, começando pelos poríferos. Os poríferos, eles são conhecidos popularmente por esponjas do mar. Por quê? Porque os poríferos, eles são animais que eles absorvem a água. É muito comum quando uma pessoa leiga, né, que não tem o conhecimento de ciências ou de biologia, vê um porífero e acha que ele não é um ser vivo. Mas os poríferos, sim, são animais. São animais que nascem, que crescem, que reproduzem, que se desenvolvem e que morrem, tá? Por que o nome porífero? Porque o corpo dos poríferos, eles são cheios de poros, por onde a água entra, né? Eles absorvem a água. E para que eles absorvem a água? Para se alimentar. Mas vamos lá que eu vou explicar isso mais na frente. Esses animais, eles são aquáticos, a maioria vive em ambiente marinho, porém, existe uma pequena parcela que vive em ambientes de água doce. E esses animais, eles são sésseis. O que são animais sésseis? São aqueles animais que vivem fixos
em alguma superfície, em algum substrato, tá? Então eles passam a vida inteira ali grudadinhos, se desenvolvendo, se reproduzindo, se alimentando, até o momento da morte deles. E eles se alimentam por filtração. O que é que acontece? Como o corpo dos poríferos, eles são cheios de poros, nesses poros existem células especializadas que vão ajudar na absorção da água. E aquela água marinha que está ali, ela é repleta de quê? De pequenos animais mortos, de resto de matéria orgânica, de algas. Então, ao absorver essa água, todas essas partículas são retidas e conseguem entrar dentro do corpo dos poríferos. Ali dentro, ele vai fazer, né, a seleção dos nutrientes que é preciso para se manter vivo. E aí aquela água que foi filtrada, que não vai ser utilizada, ela é expelida do corpo do porífero. Tá? Então, basicamente é assim que ocorre a alimentação dos poríferos. Bom, agora tenho algumas imagens, só a título de curiosidade. Existem diversas espécies de poríferos, cada um com a sua particularidade. Existem poríferos de cores diferentes, de formatos diferentes, são animais bastante diversos, né? E se vocês perceberem, todos eles têm essa grande abertura aí no topo, que é por onde sai a água que foi filtrada. Olha aí, são diversos, né? Existe uma grande diversidade. Existem poríferos muito pequenos e existem poríferos até maiores do que um ser humano. Uma curiosidade, o Bob Esponja, né, do desenho animado, Bob Esponja calça quadrada, ele é um porífero, né? Porque ele parece uma esponja, né, de lavar pratos e tal, mas ele foi desenvolvido para ser um porífero, um animal porífero, tanto que ele mora lá embaixo do mar. Bom, mas como é que ocorre a reprodução dos poríferos? Existem duas formas, a reprodução assexuada e assexuada. Antes da gente começar, né, a falar sobre como é que ocorre, é importante a gente lembrar de duas coisas. A reprodução assexuada, ela sempre vai ocorrer sem a presença de gametas, ou seja, não é preciso que haja a fecundação do gameta masculino e do gameta feminino, na reprodução assexuada, tá? Já na reprodução sexuada, é preciso que haja a fecundação do gameta masculino e do gameta feminino, ok? Aí aqui, na reprodução assexuada dos poríferos, ela é muito simples, ocorre por brotamento. Vamos supor aqui, tem lá um porífero, né, céssio, vivendo lá, fixo no substratozinho dele, até que começa a nascer do corpo dele um brotinho. Aí, como vocês estão vendo na imagem, esse broto ele começa a crescer até que ele se desprende do corpo, né, do porífero maior, ou seja, do genitor dele, e cai em algum substrato ali próximo. Ao cair no substrato, quando eu falo substrato, gente, é alguma superfície, tá? Quando ele cai nesse substrato, ele começa a se desenvolver individualmente. Então, ele começa a crescer, ele começa a se alimentar, até que ele se transforma em um porífero adulto. E aí ele pode se reproduzir tanto assexuadamente, por brotamento, como sexuadamente, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, é simples. Porífero maiorzinho ali, já na fase adulta, começa a nascer um brotinho no corpo dele. Esse brotinho ele se desprende, cai ali no substrato próximo, se fixa e ali ele começa a crescer e é formado um novo indivíduo. Agora vamos ver a reprodução sexuada. A reprodução sexuada, ela é sempre mais complexa do que a sexuada, tá?
Mas como é que ocorre aí no caso dos poríferos? Eu tenho um indivíduo macho que vai liberar os gametas dele. Esses gametas são liberados ali mesmo na corrente marinha e eles vão nadando aleatoriamente até encontrar um indivíduo do sexo feminino, ou seja, um porífero feminino. Ao encontrar esse porífero, ele vai conseguir entrar no corpo desse porífero e fecundar o óvulo, né, desse porífero fêmea. Após a fecundação, lembra que sempre vai se formar a primeira célula do ser vivo, que é o zigoto, tá? E aí, após a fecundação, se formou o zigoto. Esse zigoto ele vai se desenvolver em larva, vai formar uma larvinha. E essa larva ela vai sair do corpo da fêmea e vai se fixar em algum substrato. Se fixou, ali ele vai começar a se desenvolver, a se alimentar, a crescer, a reproduzir até a sua morte. Aí tem aqui, ó, um esquema. Ó, apareceu o Bob Esponja ali, mas vamos lá. Vamos começar aqui. Tem aqui um indivíduo masculino, lá no topo da imagem. Indivíduo masculino liberou os gametas. Esses gametas vão encontrar o corpo da fêmea e vai ocorrer a fecundação, tá? Após a fecundação, a larva ela vai sair aí pelaquela abertura superior, que é o ósculo, não é óculos, tá? É ósculo. Essa larva ela vai sair do corpo da fêmea, tá? Vai se desenvolvendo e aí ela vai se fixar. Se fixou no substrato, ela vai começar a crescer, a se desenvolver até que ela fique adulta e libere outro gameta e assim sucessivamente, gente, tá? Mas o que é que eu não quero que vocês decorem isso aqui, não, é só saber como é que ocorre a reprodução sexuada. O macho vai liberar o espermatozoide, esse espermatozoide vai nadar até o corpo da fêmea, vai ocorrer a fecundação. Após a fecundação, forma-se o zigoto e a larva. Quando essa larva ela se desenvolve, ela sai do corpo da fêmea e se fixa em um substrato. Ali ele vai crescer, se alimentar, reproduzir e o ciclo continua tudo de novo. Tá bom, pessoal? Não é difícil, é simples, não tem erro. Reprodução sexuada sempre com envolvimento com a fusão de gametas masculino e feminino. Reprodução assexuada não ocorre o contato de gametas, não ocorre fusão nem fecundação de gametas, tá bom? Aí vamos lá para os quinidários. Bom, os quinidários, né, eles vivem em ambientes aquáticos, tanto marinho quanto em água doce. São conhecidos como medusas e pólipos. Quem são as medusas? São as caravelas, como aí na figura 2. São as águas-vivas, como a figura 1, por exemplo. Tá? Elas podem viver em colônias ou isoladas. E quem são os pólipos? Os pólipos são as anêmonas do mar. As hidras, aí como a figura 4 e a figura 3, por exemplo. Tá? Então, geralmente, quando a gente vê uma água-viva, a gente pensa que é uma água-viva. Não, ali são uma colônia, ou seja, são vários indivíduos, certo? E a maioria das águas-vivas possuem substâncias tóxicas. Quem nunca ouviu falar em alguém que estava lá tomando banho de mar e de repente levou uma queimadura de água-viva? Então, por quê? Porque esses animais, eles possuem substâncias urticantes. Então, quando eles se sentem ameaçados ou quando eles precisam caçar para se alimentar, eles jogam essas substâncias pelos tentáculos para agarrar a presa ou para se defender. E aí é quando o indivíduo ou ele toma um choque ou ele toma uma queimadura muito forte. Lá no final do vídeo eu vou colocar, adicionar um vídeo
para a gente ver o que fazer em casos de queimadura de água viva, porque tem muita gente que coloca cervejas, xixi, já ouvi falar até em pessoas que colocam xixi na queimadura da água viva, né? Então nós vamos ver qual é a maneira certa como agir em casos de queimaduras de águas vivas. Então aí, ó, eu coloquei algumas animações pra gente ver. São indivíduos extremamente bonitos, né? São muito interessantes porque eles têm umas estruturas muito complexas, esses tentáculos deles são bem legais de ver, né? E são justamente nesses tentáculos onde ocorrem as substâncias urticantes. Tem as águas vivas menores, né? Geralmente as marinhas são bem maiores do que as de água doce. E aqui nós temos também os pólipos, né? Que são aqueles grupos das hidras e, olha aí, ó. Lembram do Nemo? Das hidras e das anêmonas do mar. Geralmente, as hidras ou as anêmonas, elas servem de abrigo para os peixes, como vocês estão vendo aí. Eles conseguem se esconder dos predadores, né, nesse abrigo improvisado. Bem bonito, né? Mas vamos lá, como é que ocorre a reprodução dos quinidários? Assim como nos poríferos, existem dois tipos de reprodução, a assexuada e a assexuada. Na assexuada, né, que é mais comum entre os pólipos, ou seja, nas anêmonas do mar, nas hidras, como é que ocorre? Do mesmo jeito dos poríferos. Tem lá uma hidra adulta, começa a nascer um brotinho no corpo dela. Esse brotinho começa a crescer até o momento em que ele se desprende e se fixa ali em algum substrato e se torna um novo indivíduo. Professora, só os poríferos são sésseis? Não. Esse grupo de quinidários, né, que são os pólipos, eles são sésseis também. Eles vivem ali fixos no substrato também. Então, esse tipo de reprodução assexuada é praticamente igual à dos poríferos, certo? E a sexuada, né? A sexuada aqui vai ter aí um envolvimento de gametas, tanto femininos quanto masculinos. O que é que vai acontecer aí na reprodução sexuada? Os espermatozoides dos machos serão lançados na água e vão se deslocar até a fêmea, tá? Chegando aí na fêmea, eles vão procurar o ovário até encontrar o óvulo, onde vai ocorrer a fecundação. Após a fecundação, formação de zigoto, e vai se desenvolver um novo indivíduo que é chamado de plânula, né? É uma espécie larval. Essa plânula vai ser liberada pela fêmea e essa plânula, ao ser liberada, né, no ambiente marinho, ela vai se fixar no substrato, vai se desenvolver, só que depois ela vai se desprender desse substrato, ela não vai passar a vida inteira ali. Ao se desprender desse substrato, ela vai conseguir, né, assim como as medusas, como as caravelas, as águas-vivas, elas vão conseguir se movimentar, elas vão conseguir se deslocar de um ponto até outro, diferente dos pólipos, por exemplo. E aqui, ó, só um esqueminha para a gente conseguir entender. Tem aqui as medusas adultas, essas medusas do sexo masculino liberaram os espermatozoides na água, esses espermatozoides vão procurar uma fêmea. Chegou na fêmea, procura o óvulo, ocorre a fecundação. Após a fecundação, formação de zigoto, liberação de plânula, que é a forma larval. Essa plânula, ela vai se fixar em um substrato,
Depois ela vai começar a se desenvolver, se desenvolver. Quando ela se desenvolver, ela é liberada, ou seja, ela já consegue aí nadar, se locomover tranquilamente. Ela não vai ficar o resto da vida fixa nesse substrato. Bom, gente, finalizamos aqui a nossa videoaula e agora é o momento que vocês vão lá para o WhatsApp para a gente retirar todas essas dúvidas, discutir sobre a aula e fazer uma atividade bem brevezinha, tá? Vamos lá.